pessoal, estamos aqui de volta, dessa vez para nós utilizarmos o recurso que construímos no último vídeo para falarmos do fruto do Espírito. Aqui nós construímos na última aula uma penca com 9 bananas para poder representar o fruto do Espírito. Cada bananinha irá representar uma característica do fruto do Espírito, ok? Bom, só que antes de falar às crianças que elas precisam produzir o fruto do Espírito, nós vamos fazer uma introdução, ok? E nós vamos estar levando a elas o seguinte questionamento, né? O que uma árvore precisa para crescer? Ela precisa de água, de uma boa nutrição através da água, ela precisa de uma boa nutrição através dos raios solares, ela precisa de alguns fatores que favoreçam esse crescimento dela, esse crescimento desta árvore, ok? E se as crianças são árvores e que estão crescendo para poder dar fruto no reino de Deus, então a gente tem que levar para elas essas seguintes condições favoráveis para que elas cresçam. Como? O que precisa a criança? Se a árvore precisa do sol, precisa da água, precisa do solo para poder crescer saudável, produzir fruto, as crianças precisam de quê mesmo? Para crescer e poder dar fruto. Bom, fazendo essa analogia com as crianças, nós podemos dizer que as crianças precisam de leitura. A palavra de Deus é o alimento para as nossas vidas. Então, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus para poder crescermos, certo? Então, um dos fatores favoráveis ao crescimento dessa árvorezinha, que no caso é a criança, a gente vai dizer que ela precisa se alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus vai ajudá-la a crescer. Precisa também de uma intimidade com Deus, precisa estreitar o relacionamento com Deus, precisa orar, falar com Deus. Tem até um corinho que eu sempre uso nas ministrações, quando eu falo de crescimento espiritual para criança, que ele é bem conhecido. Eu não tenho uma voz boa para cantar, mas eu vou cantar um pedacinho, e aí você que canta bem, utilize bem a sua voz para estar levando essa mensagem através do louvor. Mas mesmo assim eu canto e as crianças me escutam. O corinho diz assim: leia a Bíblia e faça a oração, e faça a oração, e faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Para quê? Se quiser crescer. Aí a gente fala para as crianças que uma das condições, dos fatores favoráveis para o crescimento dela enquanto árvore é que ela leia a Bíblia e ela faça orações. O que é orar? É falar com Deus. A gente precisa estar ligadinho com Deus, intimidade, estreitando o nosso relacionamento com Deus, para que o nosso crescimento seja saudável. E a leitura? A palavra, ela alimenta as nossas vidas, ela traz para o nosso corpo espiritual a nutrição. Assim como a comida material alimenta o nosso corpo material, o nosso corpo espiritual precisa desse alimento, que é o conhecimento de Deus. É isso que vai nos fortalecer, vai aumentar a nossa fé. E dessa forma, a gente vai falando dos fatores favoráveis para que essa criança cresça e produza frutos, certo? A Bíblia também nos diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e o nome mesmo já diz Espírito Santo, ele tem que estar limpo, tem que estar purificado. Aí você vai falar para as crianças que ao redor de uma árvore, de uma planta, sempre nasce alguns matinhos, algumas ervinhas por ali, que vai acabar sugando um pouco da nutrição da árvore. E o que precisa fazer para que ela continue com crescimento saudável e produzindo? Precisa limpar aquela sujeirinha que fica ali, vão crescendo, aquelas ervas daninhas que vão crescendo por aí, tem que ser limpado. Quando a gente faz isso, a gente acaba permitindo que o Espírito Santo habite e faça morada em nossas vidas. E aí o que acontece como consequência disso? Nós começamos a produzir frutos. Eu me alimento da palavra, eu estreitei meu relacionamento com Deus, eu fiz a limpeza ao redor
da plantinha, para que nada tire essa nutrição saudável que nós recebemos da palavra de Deus. É o nosso foco na palavra, é o nosso foco em Deus, que vai fazer com que a gente limpe, tire aquelas ervas daninhas que ficam em volta, sugando a nutrição da árvore. Daí, quando a gente passar para a criança essa noção de que ela é árvore, que ela foi plantadinha, que agora ela tem uma nova vida, que ela precisa crescer em Cristo, que ela precisa da palavra de Deus como alimento, que ela precisa estar falando com Deus para que ela possa ficar mais forte, estreitar seu relacionamento com Deus, que ela precisa fazer as limpezas ao redor da árvore, tirando todas as ervas daninhas, aquilo que vem tirar nossa nutrição, que a partir daí o Espírito Santo habita em nossas vidas. Aí sim, você já conseguiu passar para a criança esse conceito para ela, de que ela é uma... Ela pode fazer essa comparação, né, de que ela é uma árvore, que ela vai crescer, e ela já vai ter noção do que é necessário para que ela tenha esse crescimento saudável. Por quê? Porque você fez comparativos, né? Para as crianças aprenderem, elas precisam de coisas palpáveis. Dependendo da faixa etária, ela não consegue abstrair muitos assuntos, então a gente precisa estar trazendo para o concreto. Porque o lúdico, no período da infância, justamente para isso, para que elas consigam conceituar algumas coisas que são um tanto abstrato. Falar de Espírito Santo para as crianças, até mesmo para alguns adultos, é um pouco assim abstrato, porque é algo que não é palpável, certo? Mas com a graça de Deus, com a sabedoria do Senhor, a gente consegue trazer esse conceito para as crianças de uma maneira que elas venham compreender, né? Compreender como que as coisas acontecem, como que as verdades bíblicas podem ser apropriadas por nós a partir dessas assimilações que nós fazemos com as crianças. Eu sou adulto e eu aprendo muito quando os meus sentidos são aguçados. Eu aprendo através do tato, eu aprendo através do olfato, eu consigo fixar mais a minha aprendizagem através da audição, não é? Então, muitas vezes, só ver, só olhar, nos traz um percentual menor de aprendizagem. Agora, quando nós aguçamos os outros sentidos, aí sim, a gente consegue absorver mais daquele ensinamento, daquela palavra, certo? Bom, então já que esse conceito foi passado para a criança como introdução, de que ela é árvore, que ela precisa crescer, precisa limpar o que tem de sujeirinha à sua volta, agora a gente vai partir para os frutos. E para falar do fruto do Espírito, eu tomei por base o versículo que se encontra no livro de João, capítulo 15 e verso 16, que diz o seguinte: Não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Nós temos um chamado a dar frutos, né? A partir do momento que nascemos, crescemos, aí nós somos chamados a dar fruto. Que frutos são esses? Aí nós vamos para Gálatas capítulo 5, verso 22. Gálatas capítulo 5 e verso 22, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andamos também no Espírito. Então, nós podemos estar utilizando estes versículos como base, né? Já falou aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, do verso 22 ao 25, mais precisamente o 22 e o 23, vem especificando quais são esses frutos. E aí nós vamos utilizar a nossa cestinha com as bananas. Tem algumas tias que usam um cacho de uva, usam uma mexerica, usam uma macieira.
e vai falando, certo? Aqui nós vamos utilizar uma banana. Você pode estar produzindo o seu recurso, né? Você pode estar pegando no nosso vídeo anterior, que está ensinando como que produz, ensinando passo a passo, onde tem os moldes que você vai estar baixando e construindo o seu. Ou você pode pegar uma penca de banana, cada vez que você for falar, você pega uma penca de banana, deixa nela 9 bananas, e aí você pode trabalhar, né? Fale, mostre a penca de banana, pergunte para as crianças quem gosta de comer banana, pesquise um pouquinho, veja os benefícios que a banana traz para o nosso corpo, que nutrientes, que vitaminas ela tem, quais os benefícios dela para a nossa saúde, para o nosso corpo. Então você pode estar pesquisando um pouquinho mais e trazendo para as crianças essas informações, porque mais tarde você vai precisar, né, falando da nutrição de cada fruto desse para o nosso corpo, em benefício do reino de Deus. Então você pode enriquecer sua mensagem trazendo também essas informações, tá? E aí você pode, se for trabalhar com a banana in natura mesmo, você pode chamar a criança, você descasca a banana, você come, você pode dividir entre elas para que elas sintam o gostinho da banana, para que elas peguem na banana, certo? Então, assim, é interessante que os sentidos sejam aguçados para que o conhecimento seja apropriado por elas. Mas vamos lá. Daí, depois que você explica, né, sobre os benefícios da banana e que você trouxe a banana para elas e tal, e aí você vai começar a puxar. Vamos comer uma banana? Puxa aqui, olha o que está escrito na banana. Alegria, né? Alegria é um dos frutos do Espírito. Alegria, ela é diferente da felicidade. Como assim? A felicidade, ela é algo passageiro. Ou seja, eu sou feliz em consequência do momento que eu esteja vivendo, de alguma coisa que eu esteja vivendo ali, eu sou feliz. A minha felicidade pode ser, eu posso estar feliz hoje, amanhã eu posso estar triste, né? E a alegria não é mais ou menos isso? Estar triste, estar feliz? Não. A alegria, ela é permanente. Quando nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, e nós conhecemos as promessas de Deus, independente da circunstância que nós vivemos, nós somos alegres. Eu posso estar passando por um momento difícil na minha vida, mas a alegria do Senhor, diz a Bíblia, é a minha força. Então, a alegria é algo que vai além das circunstâncias em que eu estou vivendo, certo? E isso deve ser passado para as crianças assim. Se bem que as crianças, elas são seres alegres. Elas vivem aquele momento, elas caem, elas se machucam, elas choram, mas elas já levantam sorrindo. E é por isso que às vezes a Bíblia diz que nós devemos ser como criança, porque tem algumas características nas crianças que seria muito bom se nós como adultos conservássemos certas características, porque isso favorecia tanto a mim como o meu relacionamento com o próximo seria muito melhor, tá? Então, a alegria, esse é um dos frutos do Espírito. Aí você pode estar fazendo uma associação da sua vivência, da vivência das crianças, do dia a dia, como que é os relacionamentos delas, como que elas são felizes, elas são alegres. Você pode perguntar, você é feliz ou você é alegre? Depois que você esclarecer o conceito de alegria, de felicidade, você pode estar questionando para fazer essa separação, digamos assim, o que é a alegria e o que é a felicidade. A felicidade é muito bom, mas nós somos felizes por algo momentâneo, e a alegria não. A alegria nós encontramos em Cristo, independente das circunstâncias, nós somos alegres, ok? E o outro fruto que nós vamos tirar aqui é o amor. O amor, a Bíblia diz que todas as coisas são passageiras, mas que o amor, ele permanece, né? E o amor é um dos maiores mandamentos.
A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, né? Que nós devemos amar a Deus sobre tudo. E quando nós estabelecemos esse amor entre nós e Deus, quando nós descobrimos esse amor de Deus para conosco, aí a gente começa a produzir o amor para com o próximo. Eu só posso produzir amor se eu descobrir em Deus o verdadeiro amor, que é o amor de Deus. Vamos pensar assim no formato de uma cruz. Quando eu recebo o amor de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz, eu e Deus, eu consigo estabelecer esse amor, o amor ao próximo, eu e o próximo, fica bem mais fácil de ser estabelecido. Afinal, eu só posso produzir aquilo que há dentro de mim. A minha boca só vai falar o que o coração está cheio. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 13, a respeito do amor, o seguinte, ele diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos e não tivesse amor, seria como o símbolo que tine, como um bronze que soa, que eram instrumentos usados na adoração pagã na época. Então, assim, ainda que as minhas palavras fossem belas, fossem bonitas, mas se as minhas práticas não condizessem com as minhas palavras, de nada valeria, seria tudo em vão, né? Então, assim, na época que nós vivemos, isso é bíblico, a Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos esfriarão. Então a gente percebe isso no dia a dia, o amor se esfriando. Por isso que nós temos que produzir frutos. Como que está a sua vida lá na escola, criança? Você está produzindo o fruto do amor? Pergunte para ela como que tá. Traga ela a reflexão das suas atitudes na escola, na rua. Como que tá? Você está produzindo amor? Mas o que é o amor? Quais as características de alguém que ama, né? Alguém que ama o próximo, ele ama como a ele mesmo. Ele não vai fazer mal ao próximo se ele não quer que alguém faça mal a ele. E o domínio próprio, ele é uma disciplina nossa, assim, pessoal e diariamente ele tem que ser exercido. Quando a gente exerce esse autocontrole, a gente está dizendo assim, Senhor, o Senhor está na direção, o Senhor tem controle sobre mim, o Senhor decide por mim. E quando a gente faz assim, a gente começa a ter um equilíbrio na vida. Passa isso para as crianças de uma maneira bem natural, exemplificando no seu dia a dia. Por exemplo, numa situação de briga, você vai brigar com seu colega, rolar no chão, tudo e brigar? Não, é um momento que você vai exercer o autocontrole, vai dominar a si mesmo, vai procurar outras formas de resolver a situação e não ficar partindo para situações constrangedoras, no caso de brigar, de rolar no chão, que vão se machucar, e colocar para ela que, como nova criatura, essas atitudes são de pessoas que ainda não nasceram para Cristo. E como ela já nasceu para Cristo, essas atitudes já não condizem mais com a nova vida que ela recebeu em Cristo, ok? Então, a próxima, nós vamos pegar aqui a bondade. Só Deus é verdadeiramente bom, mas nós podemos nos espelhar em Deus e praticar a bondade. Nós temos na Bíblia vários exemplos de bondade. Um dos exemplos que eu posso citar aqui é a costureira Dorcas. A gente pode estar colocando para ela, para as crianças, que ela, Dorcas, era uma costureira muito bondosa. Ela praticava atos de bondade com a comunidade com a qual ela vivia. Ela costurava para os menos favorecidos, para as viúvas, para os pobres. E Dorcas chegou a falecer, adoeceu, faleceu. E as pessoas sentiram muito falta dela. Tanto é que Deus deu a vida novamente a Dorcas para que, atendendo ao pedido daquela comunidade, para que ela pudesse continuar junto com eles lá, atendendo às necessidades. E
era uma pessoa muito querida. As pessoas que têm o fruto do Espírito da bondade são pessoas queridas. Então você pode estar perguntando para as crianças: você quer ser uma pessoa querida por todos? Pratique a bondade, ou seja, não faça com o próximo aquilo que você não quer que seja feito com você. Porque quando você faz isso com alguém, você está praticando a maldade. A maldade não é fruto do Espírito. A maldade é fruto da carne. E quem nasceu de novo não pode mais andar com essas produzindo frutos da carne, e sim fruto do Espírito, ok? O outro fruto que nós podemos pegar aqui, ó, a paz, né? A paz, ela vem nos trazer um ensinamento de que nós temos que buscar primeiro a paz em Deus, que é a paz que excede todo conhecimento, que nos deixa tranquilo, que nos deixa esperar em Deus, né? Essa paz que nós temos em Deus é fruto de uma esperança em Deus, de uma confiança em Deus, que embora a tempestade, mas tudo vai ficar bem. Então tudo parte do princípio de que para eu produzir, eu preciso ter com Deus. Primeiro sou eu e Deus, né? Quando essa paz em Deus é estabelecida em mim, aí eu tenho paz com o próximo. Quando eu reconheço a bondade de Deus para com minha vida, eu exerço a bondade com o próximo. Quando eu consigo exercer o domínio próprio no meu relacionamento com Deus, aí eu consigo exercer o domínio próprio no meu relacionamento com o próximo. Quando eu sinto o verdadeiro amor de Deus no meu coração, eu consigo amar o meu próximo. Quando eu sinto a alegria de Deus, que é crer nas promessas do Senhor, esperar nas promessas do Senhor, independente das circunstâncias, eu consigo transmitir isso, a alegria de Deus ao nosso próximo, ao nosso amigo. Então, essas questões devem ser abordadas durante a ministração com as crianças. Então, continuando, o outro fruto que temos aqui é a paciência. Em algumas traduções está escrito longanimidade. Então, uma palavra bem grande, não caberia aqui. Então, paciência é um sinônimo de longanimidade. E em outras traduções, em outras versões da Bíblia, tem escrito a palavra paciência, tá? Então, o que é? A gente ter paciência é saber esperar em Deus, né? Nós temos como exemplo na Bíblia o apóstolo Paulo, que preso por 2 anos, ele não ficou irado, ele não ficou desesperado, ele soube ser paciente e esperar no Senhor e aproveitou a oportunidade que teve durante esse tempo que esteve preso para fazer algo muito especial, que é falar do amor de Deus, levar o amor de Deus às pessoas, e ele foi paciente, soube esperar no Senhor, assim como outros exemplos que nós temos na Bíblia. A paciência é um fruto um tanto difícil de se produzir na nossa atualidade. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade globalizada, onde tudo é muito imediato e as crianças já crescem nesse ritmo acelerado. Então, isso acaba provocando uma ansiedade dentro da criança. De todos os frutos que você falar, se atenha um pouquinho à paciência no contexto de hoje, né? Das crianças crescerem muito ansiosas, de correrem o risco de desenvolver esse transtorno de ansiedade por conta de não produzir o fruto da paciência, de tudo ser muito logo, ser muito urgente, e quando as coisas não acontecem, elas acabam se frustrando e aí acabam ocorrendo problemas maiores. Então se atenha um pouquinho à paciência, todos eles são importantes, mas assim, no contexto que nós vivemos hoje, vale a pena se ater um pouquinho a esse fruto e explicar, né, que nós devemos ser pacientes em Deus, esperar em Deus, deixar que as coisas aconteçam naturalmente. A gente não precisa acelerar o processo, que tudo vai fluindo de acordo com a vontade do Senhor, se nós somos pacientes e esperarmos no Senhor. Um outro fruto é a delicadeza,
que em algumas versões está escrito benignidade. Então, delicadeza ficou menor, ficou mais fácil de colocar, é um sinônimo. E o que é a benignidade ou a delicadeza? Tratar o outro com respeito. A gente tratar com respeito as pessoas, se colocar no lugar das pessoas, não é? Então, nós devemos levar as crianças a essa reflexão, ela se colocar no lugar do outro. Então, essa delicadeza, essa benignidade, ele é uma característica do próprio Deus, que é benigno para conosco, que é delicado para conosco, nos compreende, nos entende e nos trata bem. Nós temos um exemplo na Bíblia, lá em Atos 16, onde Lídia abriu a sua casa para os outros. Então, assim, converse com a criança, pergunta, você está agindo com delicadeza, está sendo benigno com o seu próximo? Que situações do seu cotidiano você precisa exercer esse fruto e você não está conseguindo? Tá instigando a criança para que ela venha refletir, a cada fruto desse ela venha refletir nas suas atitudes, ok? O próximo é fidelidade, é ser fiel, ser fiel. Deus é fiel a nós, é um exemplo máximo de fidelidade e nós devemos buscar nos espelhar no Senhor para sermos fiéis a Deus, para sermos obedientes, fiéis à sua palavra. E essa minha fidelidade com Deus, ela vai refletir na minha fidelidade nos meus relacionamentos com os meus amigos, com os meus pais, com os meus familiares, seja qual for, eu devo agir com fidelidade, com verdade, certo? E um outro fruto que nós temos aqui é a humildade. Nós devemos ser humildes para com o nosso próximo. Mas o que é? Qual é o conceito de humildade? Muitas vezes as pessoas associam humildade com pobreza. Na realidade, quem é pobre não é que quem é pobre seja humilde, né? Humildade, ela tem um outro conceito que não é o conceito de pobreza, tá? E em algumas versões a gente encontra mansidão no lugar de humildade. E o que é ser humilde? É você aceitar o outro, saber que o outro tem limitações, que aceitar a si mesmo, saber que você tem limitações, não é? Então, assim, um exemplo de humildade, de mansidão, nós podemos extrair da história de Moisés, que a princípio relutou, né? Mas que depois ele aceitou a vontade de Deus. E segundo a Bíblia, ele foi considerado um homem mais manso na sua época. Então, assim, é um fruto que a gente tem que exercer, é a mansidão. Ser humilde é você mostrar assim, uma grande força de caráter. Nós temos um exemplo na Bíblia, o maior de todos, Jesus Cristo. Os fariseus, eles ignoravam e retrucavam a respeito de Jesus sentar com os pecadores, de Jesus sentar, conversar, falar com as prostitutas, de Jesus aceitar a presença das crianças diante dele. Então, assim, quando essas situações ocorreram, Jesus colocou através das suas mensagens que eles eram tão importantes para o reino de Deus. Quando os discípulos quiseram parar as crianças, Jesus falou, não as impeçais, deixa elas vir a mim, porque delas é o reino de Deus. E Jesus, através das suas palavras, nos traz esse ensinamento de humildade. Ele sendo filho de Deus, sendo o próprio Deus, aqui em forma de homem, ele não se colocou acima das pessoas, mas ele sentiu as dores das pessoas, ele provou dos sentimentos humanos. Então, através da mensagem do fruto do Espírito, nós aprendemos que nós devemos frutificar, mas que essa frutificação, ela parte do princípio de que o meu relacionamento com Deus me fortalece, me nutre de uma maneira que eu vou produzir. Produzir o quê? Todos esses frutos que nós falamos, de humildade, de delicadeza, de fidelidade, fruto da paciência,
fruto de amor, domínio próprio, bondade. Então, quando nós começarmos a produzir esses frutos para o Senhor, para o reino de Deus, daí nós poderemos ser classificados, vamos dizer assim, como árvores frutíferas, árvores frondosas. Eu costumo dizer para a criança que nós temos que ser árvores frondosas e frutíferas. Frondosa para nós acolhermos as pessoas todas que precisarem se alimentar desses frutos que nós começamos a produzir, e frondosa para poder abrigar todos aqueles que precisar de uma sombra, de um aconchego, de um abraço, de uma palavra, de um carinho, todos aqueles que estão precisando de provar do amor de Deus. Então, quando eu tenho, eu dou. Então, por isso que nós precisamos, através do nosso relacionamento com Deus, ganhar forças para produzirmos esses frutos e alimentarmos todos quantos tiverem. E é isso aí, eu espero ter contribuído com você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ative o sininho para você receber as notificações e compartilha. Vamos dividir os conhecimentos. Se você tem alguma dúvida, se você concorda ou discorda com alguma coisa que eu falei, deixe lá a sua mensagenzinha para que a gente te dê um retorno, para que a gente tenha esse retorno. Se você tem sugestão para o próximo vídeo de recursos ou de história, ou algum assunto que você queira saber, deixe lá a sua mensagem, seu recadinho, que a gente vai correr atrás de trazer essa informação para você, ok? Não deixe de curtir a nossa página, compartilhe, dê o seu like, ative o sininho e até a próxima!